Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Mundo Fla para mais um vídeo repleto de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o time mais querido e amado do Brasil e do mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de clicar no botão abaixo para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sua inscrição e seu like são muito importantes para nós e ajudam a fortalecer nosso trabalho. Obrigado pela presença e vamos lá. O Globo Esporte de hoje abordou o assunto da disputa de concessão do Maracanã e também escalação e informações da partida de hoje contra o Maringá pela Copa do Brasil. Os créditos do vídeo vai para o programa Globo Esporte da Rede Globo de televisão. Veja a seguir o programa de hoje. Muito boa tarde pra você, está começando o Globo Esporte. O Fluminense, hein? Fez 3 no Paysandu de novo, tá nas oitavas da Copa do Brasil dando show. Hoje é a vez do Flamengo no Maracanã, o time vai precisar reverter uma desvantagem de 2 gols de diferença do Maringá, né? E falando em Maracanã, o time vai receber hoje o 9º jogo nesse mês. 3 times aqui do Rio estão numa disputa para ver quem pode, quem não pode mandar os jogos no estádio. A última impressão não foi das melhores. Por se tratar de Maracanã, onde o maior estádio histórico que é, acho que tinha que cuidar mais um pouco, né? Acho que não está em perfeito estado para a gente jogar. O gramado do Maracanã sofre com o número de jogos. Em um intervalo de 8 dias foram disputadas 5 partidas. Só no mês de abril já foram 8. E tem a 9ª hoje, entre Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil. Ao todo serão 10. Média de praticamente um jogo a cada 3 dias. Maratona que está entre os muitos pontos de um conflito de interesses envolvendo 3 dos 4 grandes clubes do Rio. Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco do outro e o Maracanã no meio, de uma briga que passa pelo gramado do estádio e se estende para fora do campo também. Curioso, né, que o dono do fundo ele não vem ver nenhum jogo do Vasco. Ele só vem ver o jogo do Vasco na semana em que está para renovar a TPU. O presidente do Fluminense se referiu a Josh Wander, dono da maior fatia da SAF do Vasco, que visitou o Maracanã às vésperas da renovação do termo de permissão de uso do estádio, o TPU. A validade do termo acabou ontem. O governo do Rio publicou hoje a renovação do TPU com Flamengo e Fluminense. Justamente o que o Vasco queria impedir com uma ação judicial contra o novo vínculo de 180 dias do Maracanã com a dupla Fla-Flu. A ação ainda não teve um veredito. Desde outubro do ano passado, o Vasco se colocou à disposição para participar da TPU. Passado quase 6 meses, isso não aconteceu. Agora estão dizendo que não existe tempo suficiente para um novo chamamento público. O Vasco, como instituição, vai continuar brigando pelo direito não só do clube, como dos seus torcedores de jogarem no Maracanã. Flamengo e Fluminense alegam que o desejo do Vasco vai além dos jogos. Dizem que o interesse do rival cresceu desde o início da Sociedade Anônima do Futebol com a 777 Partners. Me parece que o interesse do fundo é maior no Maracanã do que no Vasco. Assim, o interesse em ter o Maracanã a qualquer custo, para depois transformar o Maracanã numa arena de shows, ao invés de ser um estádio tipicamente de futebol. E aí Flamengo e Fluminense fizeram essa parceria e estão priorizando o futebol. O Vasco é muito mais assim, o Flamengo e o Fluminense são entidades sem fins lucrativos, né, só para o futebol e esportes, né? O Vasco é uma entidade que visa o lucro, e aí, o interesse deles no Maracanã é ir atrás do lucro. Então, assim, eles podem ter um plano. Qual é o plano deles? Botar um gramado sintético que lesiona todos os jogadores, é muito pior, todo mundo sabe, a própria FIFA não faz nenhum campeonato com grama sintética. O vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, disse em entrevista ao site GE. Globo que desde janeiro de 2021 o clube procura Flamengo e Fluminense para tratar dos jogos no Maracanã, portanto, antes da SAF chegar ao clube. Desde 2019, o governo do estado do Rio de Janeiro renovou 6 vezes com a dupla Fla-Flu e não abriu concorrência para essa gestão. Por meio de nota, o governo estadual afirmou estar finalizando o processo de concessão do Maracanã. E a expectativa é de que a licitação seja retomada dentro de 40 dias. Por enquanto, Flamengo e Fluminense seguem à frente da administração do Maracanã. Mas o próprio termo de permissão diz ser vedado favorecimento a uma ou mais de uma agremiação por meio de oferta de utilização exclusiva ou preferencial do complexo. E o Vasco promete continuar brigando na justiça para poder utilizar o estádio.
E olha, o Flamengo joga hoje contra o Maringá pela Copa do Brasil. Para avançar para as oitavas de final, tem que vencer por 3 gols de diferença, que aí não tem pênalti, não tem nada. Vamos falar com o Rafael De Angeli, em frente ao Maracanã, já chegou por lá. Conta pra gente, qual o Flamengo que deve estar em campo hoje, Rafael? Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Será o terceiro jogo do Flamengo sob o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli. Ele deve fazer algumas mudanças na equipe. 2 mudanças é a expectativa, né? Vamos ver o time que vai a campo hoje contra a equipe do Maringá. Santos no gol, Wesley, Fabrício Bruno. E aí sim, a primeira mudança, o Davi Luiz voltando à equipe no lugar do Léo Pereira, que está sentindo um incômodo, provavelmente não vai ser titular hoje. Ayrton Lucas na lateral esquerda, no meio campo Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí a outra mudança, Everton Cebolinha entrando no time titular, no lugar do Vidal, Pedro e Gabigol completam essa equipe. Como você disse, depois da a derrota por 2-0 no primeiro jogo, no jogo de ida, o Flamengo precisa de 3 ou mais gols de diferença, de uma vitória considerável para avançar diretamente às oitavas de final contra a equipe do Maringá. Maringá, essa cidade paranaense que traz ótimas recordações a um ex-jogador de futebol, um técnico renomado, que tem uma relação muito forte com a equipe do Flamengo. Vamos acompanhar na reportagem. 2 escudos, nomes parecidos. O Maringá Futebol Clube, fundado em 2010, é o time que venceu o Flamengo por 2-0. Já o Grêmio de Esportes Maringá, ou simplesmente Grêmio Maringá, era um clube conhecido na década de 70 e que a partir de agora vai ser coadjuvante na nossa história. O ano era 1977 e a manchete no caderno de esportes do jornal O Globo dizia: gol de Vanderlei deixa Fla bem perto da vaga. Talvez você não vá ligar o nome à pessoa. O pessoal falava que eu não jogava nada, não era bem assim. Ele mesmo, Vanderlei Luxemburgo, à época, lateral esquerdo do Flamengo, que disputava o Brasileirão. A equipe era forte, tinha grandes nomes como Carpegiani, Adílio, Cláudio Adão e Zico. Não lembro de nada, olha que eu tenho uma boa memória, mas desse jogo não lembro de nada. Então, voltamos à notícia. Aquela vitória magrinha por 1-0 sobre o Grêmio Maringá praticamente levava os rubro-negros para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro. 6 dias depois, a classificação seria confirmada no Rio de Janeiro com uma vitória sobre o ABC de Natal. Foram apenas 9 gols com a camisa do Flamengo. Certamente esse contra o Grêmio Maringá foi o mais bonito de todos. A gente bem que tentou procurar nos nossos arquivos imagens dessa partida. Não encontramos. Então pedimos ao próprio Vanderlei Luxemburgo para lembrar detalhes do lance. Então acho que é uma lembrança boa. Tem a jogada na cabeça, né? Foi uma diagonal, que o Adílio meteu a bola por cima do zagueiro, entrou uma diagonal na frente do lateral direito e toquei por cima do goleiro, e a bola quase não chega no fundo da rede. Eu lembro muito bem, foi muito legal. Vamos tentar imaginar como foi. O locutor Oswaldo Moreira estava no estádio e narrou o gol na Rádio Tupi. O Flamengo vai atacar por intermédio de Vanderlei. Pela ponta esquerda, na lateral da área, na quina da área. Cláudio atira, atenção, Vanderlei cobriu o goleiro. Gol do Flamengo! Pro Luxemburgo, foi um golaço. Tanto que valeu para ele uma nota muito boa no dia seguinte nas páginas dos jornais. Os companheiros Adílio e Carpegiani ganharam 10. Eu jogava alguma coisa e eu perdi só pro Carpegiani e pro Adílio eles tiraram 10, eu tirei 9, então tá muito bom. Aquele Flamengo acabou não indo muito longe no Brasileirão e caiu na terceira fase, antes das semifinais. Mas o dia 11 de dezembro de 1977 acabou sendo marcante pro Luxa. Foi um jogo decisivo, um gol decisivo e ficou na história. Tanto é que as pessoas estão lembrando ele hoje, que tem um jogo contra o Maringá, né? Essa noite, o jogo é ainda mais decisivo. O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, vai precisar de uma vitória por 3 gols de diferença para avançar. Uma eventual eliminação no Maracanã será uma das grandes zebras da competição, contando todas as edições, desde 1989. É importante a Copa do Brasil. Então tomara que a minha inspiração, né,
de ganharmos aquele jogo lá, passe para o Flamengo agora e o Flamengo consiga reverter esse resultado aí. Há 46 anos, o lençol do Lucha não teve imagens. Logo mais, várias câmeras vão registrar o jogo entre Flamengo e Maringá. E amanhã, aqui no Globo Esporte, veremos como terminou essa nova história. Sobre a questão envolvendo o Maracanã, que a gente mostrou no início do Globo Esporte, a Justiça negou agora há pouco a liminar do Vasco para suspender o termo de permissão de uso do estádio. Então, só Flamengo e Fluminense seguem com a cessão do Maracanã, que é provisória. É isso aí, nação. Vamos torcer para o Mengão passar fácil pelo Maringá e avançar na Copa do Brasil. Deixa seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar seu like. Até o próximo vídeo.